não é bem assim não. A gente estuda também a fisiologia e em especial hoje a gente vai falar sobre a fisiologia do sono. E quando a gente fala de sono, a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de um organismo que está funcionando bem, sem falar que se a gente fica sem dormir, a gente fica totalmente estressado, né? A gente fica sem vontade de fazer as coisas, perde as nossas atividades motoras. E outra coisa, quando vamos supor que vocês fiquem 3 dias sem dormir. O primeiro dia, tu aguenta. No segundo dia, já tá mais ou menos. No terceiro, não presta pra nada. Quando algumas pessoas falam assim, a gente dorme pra descansar, pra poupar energia. Só que alguns estudos já nos falaram que isso não é verdade. Não tem disso de você poupar energia quando você está dormindo. Outra coisa que a gente pode conversar é que quando eu tô falando de sono, eu tô falando de um hormônio fundamental que ele vai produzir, que é a melatonina. A melatonina, ela é produzida pela glândula pineal. A gente viu isso um tempinho atrás em algumas aulas. E quando eu tô falando de glândula pineal, a gente lembra que ela é uma bolinha bem pequenininha, uma glândula do tamanho de uma ervilha. E essa, a gente pensa assim, nossa, ela é tão pequenininha, ela não vai fazer nada, ela não deve fazer nada. Eu vou continuar. Voltando, pessoal, a gente falando sobre a glândula pineal, que ela produz melatonina e que ela também tem o tamanho de uma ervilha. Quando eu falo dessa glândula pineal, a gente pensa que ela não faz nadinha, mas ela é babadeira, faz um monte de coisa dentro do nosso organismo, tá bom? E a glândula pineal ela é responsável pela produção de melatonina e ela é inibida pela luz. Existe um amor, uma conexão entre ela e o pessoal, né, os nossos receptores na nossa retina. E esse canal que é feito, a gente vai chamar de núcleo supraquiasmático. Esse eu achei que ficou bonito, né? Supraquiasmático, vai ser o nome do meu filho. Supraquiasmático, vem comer. Olha que bonito, eu gostei. Se vocês gostarem, pode colocar, eu deixo. E nesse núcleo supraquiasmático, o que ele é? Ele é um conjunto de neurônios que eles vão estar ali pelo hipotálamo medial. E nesse hipotálamo medial é onde que a gente vai ser encontrado dentro do nosso sistema nervoso central. E através do gânglio cervical, ele envia informações para a nossa ervilha, que é a nossa glândula pineal, e aí vai produzir melatonina. Quando nós temos estímulo de luz nos olhos, a glândula pineal ela fica inibida e não produz melatonina. Ou seja, quando a gente está ali com o celular na cama, vai dormir, vai falar com o crush, o que a gente está dizendo para a nossa glândula pineal? Ei, tá tendo luz, tá tendo sol, então eu tô revoltada e eu não vou mais produzir melatonina, você que lute. Então, quando ela faz isso, ela fica conhecida, né? Ela já foi conhecida, a glândula pineal, como a glândula do sono. Hoje ela não é mais conhecida assim, mas sim conhecida como hormônio da escuridão. Quando a gente fala de sono, o que é sono? Eu peguei uma definição bem legal para vocês, que consiste em uma interrupção periódica reversiva a qualquer momento do estado de vigília, daí uma grande perda dos estímulos que vem do ambiente e da nossa percepção do ambiente. Ou seja, quando a gente está acordado, a gente chama de estado de vigília, ou seja, nós estamos conscientes, nós estamos acordados, nós estamos vigilantes. O sono é completamente o contrário disso. É quando digamos que você baixa a guarda. Quando a gente fala do sono, a gente fala de 5 estágios. 4 não REM e 4 REM. E isso eu vou deixar para os outros. Beijo. Estágio 1. É a fase de sonolência do sono, onde o indivíduo começa a ter as primeiras sensações do sono. Também é a fase onde ele é facilmente despertado. Estágio 2. Dura em média de 5 a 15 minutos. É quando a atividade cardíaca diminui, os músculos são relaxados e a temperatura do corpo cai. Nessa fase, é mais difícil do indivíduo se acordar. Estágio 3. Muito semelhante ao estágio 4. Diferencia-se apenas em relação à profundidade do sono. Estágio 4 é quando o indivíduo se encontra em um sono muito profundo e ele fica totalmente alheio do mundo ao seu redor. Esse sono costuma durar cerca de 40 minutos. O pessoal falou para vocês dos 4 estágios não REM, que também são chamados de NREM. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o estado REM. O que é o estado REM? É a movimentação dos olhos. Quando a gente está dormindo, a gente fica assim, o olho fica vidrado, assim, olhando para vários lados ao mesmo tempo.
Então, assim, vocês nunca viram alguém no ônibus, dormindo na sala de aula, que o olho fica entreaberto e meio branquinho? Pois é, ele tá ali no estado de sono e os olhos se movimentando. O que acontece? O olho faz o seguinte, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Essa é a movimentação REM. E é dentro dessa movimentação REM que a gente chama que vai ter uns transtornos que as meninas vão falar agora pra vocês. O que é insônia? A insônia é um distúrbio cerebral que não permite o relaxamento do cérebro durante a noite, fazendo com que a pessoa tenha dificuldades de pegar no sono. O que causa a insônia? A insônia pode ser causada pelo estresse, por conta da forte atividade cerebral durante a noite, provocando o não relaxamento do cérebro. Temos também a depressão. Muitas pessoas acham que a depressão ela pode causar um sono excessivo, mas na verdade a depressão pode sim causar o sono excessivo, mas também pode causar a falta de sono devido aos problemas que a pessoa tem passado e a patologia dessa doença. Mudanças de rotina também podem ocasionar a insônia, porque nós temos um relógio biológico que não é acostumado a bruscas mudanças de rotina, como mudanças de horário, mudanças de lugar de trabalho e etc. Temos também as medicações. As medicações podem causar a insônia através de analgésicos, antidepressivos e remédios controlados de pressão. A cafeína, nicotina e álcool também são elementos que podem causar a insônia. Muitas pessoas acham que o álcool ele pode causar muito sono, mas na verdade ele causa sim o sono, mas ele não permite que a pessoa atinja os estágios mais profundos do sono, fazendo com que a pessoa possa acordar durante a noite. Bom, como quase tudo nessa vida apresenta um fator de risco, a insônia também tem fatores de risco. Muitas pessoas podem apresentar um quadro de insônia ocasionalmente. Mas sintomas de insônia. Os principais sintomas da insônia podem ocasionar em dificuldade para adormecer à noite, despertar durante a noite, despertar muito cedo, não se sentir descansado após uma noite de sono, cansaço ou sonolência diurna, irritabilidade, depressão ou ansiedade, dificuldade para prestar atenção, concentrar-se em tarefas ou de lembrar de alguma coisa importante. Aumento de risco de acidentes, dores de cabeça deslocalizadas, problemas gastrointestinais, preocupações contínuas com o sono. Uma pessoa com insônia, muitas vezes pode levar 30 minutos ou mais para adormecer e para dormir, por apenas 6 horas ou menos a partir de 3 noites por semana por mais de 3 meses. Sonambulismo. Mas o que é sonambulismo? Ele é um transtorno comportamental do sono, sim, a parassonia, e durante o qual a pessoa ela pode desenvolver tanto habilidades motoras simples quanto complexas. E ocorre justamente no período do estágio não REM do sono. E justamente que acontece pela falta de inibição dos movimentos e falas. E é como se assim, o cérebro ele tivesse ainda bem ativo e que ele continuasse com aquelas atividades normais que a gente faz no nosso dia a dia. Ocorre em cerca de 1 a 15% da população mundial. Sim, é pouco. Para ver que 1% acontece já nas crianças na pré-escola e 2% nas crianças em idade escolar. E à medida que vai envelhecendo, o cérebro ele vai ficando mais maduro, ela pode acabar sumindo. Se não, tem que fazer um acompanhamento médico. Um bom exemplo disso, por exemplo, sou eu, que quando eu era menor, eu tinha sonambulismo e até meu pai tinha que trancar todas as portas da casa e não poderia deixar nem a chave, porque senão eu abria, saía e não sei pra onde eu queria ir. Não entendo também, que eu ainda era criança, mas a partir do momento que eu fui crescendo, que eu fui... meu cérebro foi amadurecendo, foi sumindo. Se acontecer na idade adulta, geralmente é recorrente de estresse prolongado, de privações do sono, de estresse pós-traumático e também de medicamentos hipnóticos. E só para encerrar, uma desmitificação.
não sabe aquela questão, aquela crença que fala, não pode acordar o sonâmbulo, que senão vai acontecer alguma coisa, ou não sei, tem essa crença, existe essa crença, mas sim, não é verdade. Você pode sim acordar um sonâmbulo, não tem essa questão de acontecer realmente uma coisa muito grave. Acontece às vezes que ele pode sim acabar ficando violento, tem que tomar esse cuidado, ou é porque ele vai acordar de certa forma agitado. Ao dormir, você já teve a sensação de que algo está te prendendo, que não consegue acordar de um sonho ou pesadelo, que seus músculos não se mexem? Esses são alguns sintomas comuns da paralisia do sono. A paralisia do sono é considerado algo assustador, porque por mais que pareça que a pessoa esteja acordada, ela não consegue se mexer. Outrora, as pessoas consideravam a paralisia do sono como algo assustador e místico, algo realmente assim mesmo sobrenatural. Mas depois de alguns estudos, pôde-se verificar que isso só ocorre devido à falta de sincronização do corpo com o cérebro. Mas o que é a paralisia do sono? A paralisia do sono é um tipo de transtorno mais comum do que aparenta ser. E ela pode acontecer de diferentes maneiras, tanto ao dormir ou até mesmo ao acordar, porque quando os músculos eles ficam impossibilitados de se mexer. E devido a esse fator, é possível ver ou sentir coisas acontecendo mesmo que o corpo não esteja em ação. E quais são as principais causas? Quando dormimos, o cérebro ele ativa um mecanismo de defesa, fazendo com que o corpo ele fique incapaz de se mover. Durante a noite, nós passamos pela fase REM. E é nessa etapa que os músculos eles ficam mais imóveis e o corpo mais relaxado, produzindo sonhos e histórias complexas, podendo ter até mesmo alucinações. Esse estágio é conhecido pela paralisia do sono. Além disso, existem diversos fatores ligados à paralisia, como insônia, o modo de dormir de costas, estresse, câimbras noturnas e uso de medicamentos. E existem também os sintomas. Além das causas, existem diversos sintomas que podem identificar se você sofre de paralisia, como incapacidade de falar e de se mover, a dificuldade para respirar, sensação de estar acordada, a sensação que está flutuando, a sensação que existe alguém próximo, a sensação de estar caindo e difícil associar o que é real e o que não é. Como se livrar e evitar a paralisia do sono? Primeiro, relaxe. Se ao acordar você se deparar com uma paralisia do sono, tenha calma, relaxe, porque essa sensação ela vai passar. Caso você tente forçar, você pode ter sérias complicações no seu corpo, como irritação, estresse e até mesmo dores muito fortes. Procure meditar. A meditação é uma forma de relaxamento que contribui para ter uma melhor qualidade do sono na hora de descanso. 3. Tem uma melhor qualidade de sono. Como assim? Opte por um colchão que seja confortável, um travesseiro também. Tente dormir pelo menos 8 horas de sono e também tenha uma alimentação saudável antes de dormir, que isso é essencial. 4. Respire fundo. Se perceber que está em uma paralisia, tente respirar fundo. Mantenha calma e concentre-se na respiração. 5. A melhor forma de se livrar de uma paralisia é mover os dedos dos pés e o nariz. 6. Saia da cama. Após acordar, levante, caminhe pela casa, lave o rosto e lembre-se que tudo passou apenas de uma paralisia. 7. Caso você se depare com isso, faça um acompanhamento médico. Mesmo que você não esteja sentindo nada, nenhum sintoma, nenhuma dor, é necessário que você faça esse acompanhamento porque, de certa forma, prejudica, incomoda, causa medo. Então é necessário que você procure um profissional para que você saiba as causas e os sintomas. Pessoal, para terminar o vídeo, a gente tem que falar também da relação que tem entre a fisiologia do sono e a psicologia. Por que é importante? Porque como foi falado bem no comecinho do vídeo, quando a gente não tem um bom sono, a gente fica uma pessoa irritada, a gente fica uma pessoa estressada, não nos tornamos pessoas produtivas e tudo isso vai influenciar no teu cotidiano, vai influenciar nas tuas relações com as pessoas durante o teu dia a dia, na faculdade, no trabalho, etc. Então, pra gente ter a nossa saúde mental em dia, pra gente ter uma vida organizada, mentalmente também, a gente tem que dormir. Obrigada!
Estágio 3. Também onde ele... Merda. Fisiologia do sono. E nós, não, volta. Dançando, continua. Estágio 3. 2. Estágio 3. Diferencia-se apenas do estágio... Oh, meu Deus, Cris, eu não vou conseguir, não. Eu acho que não dá pra me cortar, não. Meu Deus, eu esqueci. Qual é, meu pai? Sente, pode sentir ou ver coisas acontecendo sem ação do corpo. Sim. E com esse fato... Esse é um sono em qual o indivíduo fica... 4. Diferencia-se apenas na relação ao nível de profundidade do sono. Coronavirus!